Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do Cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de estatística, né? Na aula passada, a gente falou sobre, né, os elementos principais, população, amostra, variável, né? E hoje a gente vai ver quais são os elementos, né, de organização desses dados, né? Como eu posso, depois de coletar os dados, extrair os dados, fazer a pesquisa, como eu posso organizar esses dados. Beleza, pessoal? Então, eu posso utilizar, em primeiro caso, o rol, né? Em casos em que os dados podem ser representados por números, né? Ou seja, quando a variável é quantitativa, né? Eu posso utilizar o rol para a organização desses dados. Um rol ele pode ser organizado de forma crescente ou decrescente, né? Quando uma variável não seja quantitativa, não é número, né? Ou seja, caso ela seja qualitativa, não é possível utilizar-se o rol, né? Por exemplo, se os dados são sentimentos sobre determinado produto, né? São nomes, eu não posso organizar esses nomes em ordem crescente, decrescente, não posso, né? Então, não é quantitativa, né? É qualitativa. Então, no caso, esses elementos, né? Quando for qualitativa, eu não posso utilizar o rol. Eu tenho que utilizar outras formas, né, de organização, né? Por exemplo, em uma sala de aula foram coletadas as alturas dos alunos em metros. A altura em metros, quantitativa, quantidade, né? Então, eu posso colocar dentro de um rol, eu posso organizar essas alturas de forma crescente, decrescente, né? Então, organizando esse rol de forma crescente, eu tenho 1,60, 1,64, 1,65, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73, 1,78. Com essa organização, com o rol já pronto, já organizado de forma crescente ou decrescente, vejam que fica mais fácil de eu achar um dado, né, que eu queira. Então, isso facilita na hora de eu pesquisar um dado que eu coletei já, porque ele está organizado, ele está de forma organizada. Beleza, pessoal? E aí eu tenho também a tabela de distribuição de frequências, né? Em casos nos quais há muitos elementos no rol e muitas repetições de dados. O rol torna-se obsoleto, né? Porque essa organização dentro do rol é inviável. Como que eu pego tanto dado e organizo assim de forma crescente, decrescente? É inviável. Então, nesse caso, as tabelas e a distribuição de frequências, elas servem como uma excelente ferramenta de organização, né? Então, o primeiro passo, a primeira tabela, a gente vai falar sobre a distribuição de frequências absoluta, né? Nessa distribuição, a gente deve colocar a frequência em que cada dado aparece, né? Ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece. Imagina eu colocando lá dados de altura de uma determinada população. E aí tem tanta gente com 1,60. E eu coloco 1,60, 1,60, 1,60 dentro do rol. Fica inviável, né? Então, eu utilizo da frequência em que o dado aparece. Então, 5 pessoas têm 1,60. Eu vou colocar frequência 5 vezes do elemento 1,60. 1,70, 10 pessoas. Eu vou colocar frequência 10 para 1,70, né? Então, facilita muito a minha vida. Então, vamos construir uma tabela de distribuição de frequências absolutas, né, das idades em anos dos alunos de uma determinada classe. Beleza? Então, esse vai ser o nosso exemplo. Então, vamos lá. Então, idade. Eu tenho idade de entre 8 e 12 anos. 8, 9, 10, 11 e 12. O que é essa frequência? Então, quantas crianças têm 8 anos dentro da turma? 2 pessoas. Então, a frequência de 8 anos é 2, né? Então, a frequência que o dado aparece é 2, né? 9 anos, 12 crianças, 12 alunos. Então, 12 alunos com 9 anos. Minha frequência do dado 9 é 12, né? Mesma coisa para 10. Então, 10 alunos, a idade 10 é 12 alunos com a idade 10. 14 alunos com a idade 11, né?
e um aluno com a idade 12. Então, a frequência é quantas vezes, nesse caso, quantas crianças têm a idade tal, a idade X. Beleza, pessoal? Então, né, resumindo, da tabela a gente pode obter as seguintes informações. Na classe temos 2 alunos com idade 8, então frequência 2, então são 2 alunos com idade 8. Frequência 12, 12 alunos com 9 anos e mais 12 alunos com 10 e assim sucessivamente, alcançando o total de 41 alunos. Então, o total das frequências é 41 alunos, 41, né, que foi a população, né, da classe, né, que eu pesquisei. Beleza? E aí a gente também tem a tabela de distribuição de frequências acumuladas, na qual a gente deve somar a frequência da linha anterior. Então, se a gente pegar a frequência de distribuição absoluta, eu vou somar a frequência anterior. Beleza, pessoal? Então, vamos ver o exemplo, né? A tabela de distribuição de frequências acumulada das idades da mesma classe do exemplo anterior, né? Então, 8 anos eu tenho frequência 2. 9 anos eu tenho frequência 14. Certo? Por quê? Frequência absoluta. 12 pessoas, 12 alunos com 9. Mas para a frequência acumulada eu vou somar a linha anterior. Então eu vou somar o 2. Então, frequência 2 para a idade 8. Idade 9, 12 mais 2. Então, a frequência acumulada da idade 9 são 14. Então, 14 alunos. Mesma coisa, então eu tenho 14. Para 10 anos, eu tenho 12. Então, eu vou somar 12 mais o 14. Então, 26. Para 10 anos, né? Para 11 anos, eu tenho 14, né? Então, 14 mais o 26, que é a frequência anterior, 40. Aqui eu tenho um aluno com 12 anos, vou somar com a frequência anterior, 40, então 41. No final, né, a frequência total vai ser os mesmos 41 alunos, né? Só que eu vou acumulando os alunos com idade inferior, né? A sequência da idade anterior. Beleza, pessoal? E aí, a gente também tem a tabela de distribuição de frequências relativas, né? Onde, né, eu vou utilizar a porcentagem em que cada dado aparece. Novamente, a gente vai fazer os cálculos baseados na tabela de distribuição de frequência absoluta e não da acumulada. Então, a gente sabe que 41 corresponde a 100% dos alunos da classe. Logo, para determinar a porcentagem de cada idade, né, a gente vai fazer uma regra de 3. Né? Então, 41 é igual a 100%. A minha frequência, né, vai ser igual a quantos por cento? Se eu multiplicar em cruz, ali fazer a regrinha de 3, né, eu vou dividir a frequência da idade por 41 e multiplicar o resultado por 100, né, em todos os casos. E aí a gente escreve, né, o dado, a frequência em forma de porcentagem. Então, para frequência 2 por 41, eu vou ter 4,8%, né? 12 por 41, 29,2% e assim sucessivamente. E aí eu consigo construir a tabela de distribuição de frequências relativas. Então, calculando lá a frequência 2, em porcentagem, 4,8% dos 41 alunos que foram, né, entrevistados, que estão dentro dessa população. Então, 4,8 tem idade 8, 29,2, idade 9, 29,2, idade 10, 34,1, 11 e 2,4, 12%. Essas frequências vão somar 100%, né? Então, essa porcentagem aqui tem que somar 100% porque é a minha frequência total, né? Que são os 41 alunos divididos em porcentagem, no caso, 41, 100% dos alunos. Beleza, pessoal? E aí, né, a gente também tem as classes, né?
Em casos em que a variável é contínua, isto é, quando ela possui diversos valores, é necessário agrupá-los em intervalos reais, né? Na estatística, esses intervalos são chamados de classes. Então, para construir a tabela de distribuição de frequência em classes, a gente vai colocar os intervalos na coluna da esquerda, com seu devido título, e na coluna da direita, a gente vai colocar a frequência absoluta de cada um dos intervalos, ou seja, né, quantos elementos pertencem a cada um deles. Né, na distribuição de frequências absolutas, a gente tem um elemento e sua frequência. Aqui a gente vai aumentar um pouquinho o campo, então a gente vai colocar um intervalo, né, e sua frequência. Então vamos lá, por exemplo, que a gente vai entender melhor. A altura dos alunos da classe do terceiro ano do ensino médio de uma escola. Então, a distribuição de frequência em classe. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um intervalo. Então, de 1,40 a 1,50, eu tenho uma frequência. Então, de 1,40 a 1,50, eu tenho um aluno lá que mede 1,45. Beleza? Então, a frequência é uma pessoa, né? De 1,50 a 1,60, eu tenho mais um intervalo e eu tenho uma frequência de 4 pessoas. Então, 4 alunos medem de 1,50 até 1,60. Percebem, pessoal? Então, eu tenho um intervalo de possibilidades. Então, eu posso ter uma pessoa que tem 1,52, eu posso ter uma pessoa que tem 1,53, uma 1,57 e uma 1,59. 4 pessoas, né, dentro desse intervalo, né, dentro dessa classe. Beleza, pessoal? E vejam aqui a representação, ó. Então, quando eu tenho o colchete fechado, eu estou incluindo 1,40. Mas eu estou excluindo 1,50. Percebe que o colchete está virado para o outro lado? Então, eu não estou colocando 1,50 dentro dessa classe aqui. Eu estou colocando ele na próxima, ó. 1,50 até 1,60. Só que aqui eu não coloco 1,60, ó. Percebem o colchete? Então, eu estou excluindo 1,60. 1,60 vai ficar para a próxima. O que isso quer dizer? Eu vou de 1,40 até 1,49. 1,50 até 1,59. 1,60 até 1,69 e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, analisando a tabela de distribuição de frequências em classes, a gente pode ver que na turma do terceiro ano temos um estudante que possui altura entre 1,40 e 1,50, assim como temos 4 estudantes com altura entre 1,50 e 1,60 e assim por diante. Beleza, pessoal? Nessa tabela, né, a gente pode observar também que os estudantes possuem altura entre 1,40 e 1,90, né? E essa diferença entre as medidas, então 1,90 menos 1,40, o que vai ser? 0,5 metros, né? Então, essa diferença entre a maior altura e a menor altura da amostra, então no caso do que eu estou trabalhando, ela vai se chamar amplitude. Então, a amplitude que eu tenho na minha amostra de dados é de 1,40 a 1,90, 0,5 metros de amplitude, né? E aí eu posso trazer essa amplitude também para uma classe. Então, a diferença entre o limite superior e o limite inferior de uma classe, ele é chamado de amplitude da classe, né? Então, eu tenho a amplitude dos dados em geral e eu tenho uma amplitude de uma classe, né? Assim, a segunda, que possui 4 alunos com altura entre 1,50 e 1,60 metros não inclusos, lembra que eu expliquei a diferença ali com o colchete? Então, eu estou colocando 1,50, mas eu excluo 1,60, possui uma amplitude de 1,60 menos 1,50, eu vou ficar 0,10 metro, né? Então, eu tenho 0,1 metro de amplitude da classe. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente viu os métodos, né? Os elementos que possibilitam a organização dos dados coletados, né? Então, eu tenho rol para organizar, eu tenho tabelas de frequência, frequência absoluta, frequência acumulada e frequência relativa, e eu tenho classes também, que são intervalos de dados para facilitar a minha contabilização. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, caso haja dúvidas, deixe nos comentários do vídeo, procurem a coordenação do cursinho que eles vão me passar a dúvida de vocês e a gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.